Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, em prece de louvor, entregamos nossa alma. Ser bendito, meu Pai. Que o encontro Gênesis no lar desta manhã do dia 28 de outubro de 2020 possa marcar a nossa alma indelevelmente quanto às necessidades, as possibilidades, a misericórdia, a providência, a previdência. Que a mensagem seja recolhida com sabedoria, com humildade, com sensibilidade, com autenticidade, sem qualquer modificação face aos nossos interesses. Faça-se, Senhor, a tua vontade e jamais a nossa, ainda tão afeita ao menor esforço, à rebeldia, à indiferença, à preguiça, à ociosidade. Sem licenciosidades, Senhor, projeta-nos para a excelsa felicidade. O tema de hoje, o bem, somente o bem. Vamos nos reunir em torno de uma mesa em que o Evangelho será disponibilizado, favorecido pelo anfitrião dos nossos projetos, da nossa casa, Allan Kardec. O cenário é pródigo. Viajando no tempo, imaginemos, sentados junto com Kardec e sua companheira Amélie Baudet, dois anfitriões, professores, mas verdadeiros pais de uma família que está sendo cuidada com tanto carinho para que sejamos felizes em Cristo. Kardec, numa imagem figurada, abre o Evangelho para nós no capítulo 18, segundo o Espiritismo, muitos os chamados. Especificamente no item 13, dar-se-á aquele que tem. Ele nos faz viajar ainda mais para Galiléia, aos tempos de Jesus, e publica no item 13 uma passagem muito especial. Ouçamo-la. Aproximando-se dele, uns seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele, Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isto não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Porque isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo nada veem e, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Para os discípulos, possibilidades, ciclos que favorecem pela maturidade maior entendimento. Para os intelectuais, religiosos, homens afeitos
a busca do poder temporal, estabelecimento apenas dos valores terrenais, a mensagem é de difícil assimilação. Porque, vendo ou ouvindo, a preferência está vinculada à ilusão do caminho e não ao foco principal. Poderia-se dizer, numa linguagem atual, em nível de ciência da saúde, déficit de atenção nos auxilia a entender. Mas, além do déficit de atenção, há também uma conspurcação da percepção, um desvio, onde o indivíduo vê, mas não alcança. Porque por mais que ele vê com os olhos, a sua mente está focada em outro ponto. Mas ouçamos o nosso professor Allan Kardec. No item 15 ele diz assim: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Olha que especial. Esta expressão fala da providência que disponibiliza. Sempre. Manancial inesgotável. Mas a assimilação tem a ver com a tentativa, com o esforço, da vontade para se tornar digno. Uma vez que o que está sendo disponibilizado é nobre, está num outro patamar. Então, para assimilar, não basta querer, tem que se esforçar. Aí a gente pode, ao nível da reflexão, relembrar dos princípios trabalhados lá no Antigo Egito, nas escolas de Hermes Trismegisto. Querer, o ousar, o calar e o falar. São 4 movimentos que fazem parte do mesmo ciclo da ascensão para captar. Tornar-se digno. Dignidade dialoga com virtudes. Então não basta querer intelectualmente. Temos que trabalhar a nobreza dos sentimentos para conjugar a razão e o sentimento, tornando-se digno da mensagem. E lembrando que a expressão da misericórdia, do amor, que é a expressão do Senhor em todos os momentos, isso não muda, é perene, dita para nós que a vida, a lei do progresso, nos estimula, trabalha no nosso ânimo, com a motivação necessária para se esforçar em busca do bem. Sua mãe te ofereceu o leite, o berço, o lar. E disse: vem, bebê, vamos aprender a andar. Aí, confiando no gesto amoroso de sua mãe, o bebê começou a se movimentar. O valor da mãe é sintonizar com a misericórdia, oferecendo, disponibilizando. E o do bebê, naturalmente, em aprender a andar, para ir na direção. Com isso, amigos, a equação, embora seja simples, ela nos auxilia a ressignificar a vida em todos os momentos. Deus conosco
sejamos com Ele. Ele dá, nós recolhemos e temos o direito, que se torna dever gradualmente, em distribuir. Então Deus dá, você não é obrigado. Mas à medida em que você reconhece, por gratidão você quer distribuir. Aí tem a síntese de todo o movimento redentor dos seres, em todos os níveis da criação, desde o mundo subatômico às esferas angelicais, numa linguagem bem catolizada, ou nas mitologias da antiguidade. Mas vem na sequência a expressão aturados, perseverantes. Esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Extraordinário. Como reconhecemos o tanto que a gente lê e não compreende. Que somos estes. Esta continuação desse parágrafo, ou seja, conclusão, aturados, perseverantes esses esforços, atraem as graças do Senhor. Horas e horas de estudo, só essa frase. Por quê? O esforço, ele tem que estar aturado. Qual que é o significado da palavra aturado? Qual o significado do esforço perseverante? Então nós temos aqui reflexões em torno do movimento, repetição, consolidação, fixação. Então tem a ver com saturado? Não. Aturado. Encontraram o significado na memória? Ou estão pesquisando no Google santo de nossas vidas? Então, aturado tem a ver com suportar com paciência e resignação. Tolerar. Muito obrigado pelos, como dizia o sacerdote católico, pelos santos anjos do Senhor. Os santos anjos são os médiuns, ou os mensageiros, como queiram, que se tornam intermediários para nos aproximar da sabedoria. Vocês se recordam que que a trilogia que Kardec define como rota para o movimento espírita é trabalho, solidariedade e tolerância. Sabe onde que Kardec bebeu? Qual fonte? Foi com um professor de sua trajetória. Portuguesado, João Henrique Pestalozzi, que utilizava uma outra trilogia, parecida, mas não igual, que era trabalho, solidariedade e perseverança. Por que Kardec substitui perseverança por tolerância? Porque ele vai trabalhar as linhas da relação entre os aprendizes e divulgadores, pesquisadores do Espiritismo. Mas para o aluno na escola de Yverdon, no Cantão Suíço, a palavra perseverança encaixa melhor. Porque o aluno tem que perseverar.
Pegaram aí o raciocínio? Perseverar no processo da assimilação das graças, movimento com o que recebeu, atraindo como um imã novidades, revelações, novos convites. Porque é imparável a busca do filósofo. Eu escutei uma frase outro dia. Era por volta de 11 horas da noite, eu estava já passando o momento de dormir, porque eu gosto de deitar cedo para acordar vendo o sol nascer. Eu estava lendo a revista Espírita. Aproximou-se um espírito, sentou do meu lado em minha cama e perguntou, não com sagacidade, mas com sinceridade. Ele falou assim: o senhor não cansa de ler? Olhei para ele, percebi um espírito mais jovial, porque para me chamar de senhor, eu já não concordei muito com a afirmativa, mas eu tenho que respeitá-lo. Aí eu disse: não me canso, porque cada letra desta me indica que eu sei tão pouco. E o que motiva continuar é reconhecer a minha necessidade de progredir. Eu não faço isso porque um terceiro ou porque... Não. É a reflexão interior. Porque se eu buscar motivação no outro, um dia esse outro vai se afastar e eu não terei mais a motivação. Então o outro não pode ser a minha motivação para buscar o encontro comigo mesmo. Eu tenho que despersonalizar. Eu tenho que buscar a essência. Porque quanto mais essencial nós estivermos bebendo desta fonte do Evangelho, mais nós vamos ter forças para deixar de lado o ego, a personalidade, a persona, não a personalidade. Deixar as máscaras, para ficar mais claro. Isso te fortalece. Então, os espíritos, essa mensagem é um texto publicado por Kardec, me perdoem, eu não fui a fonte primária, foi assinada por um espírito amigo em Bordel, 1862. Kardec publica chamando-nos e agora nos convidando para conseguir interpretar isso. Por quê? O espírito continua dizendo: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Toma isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem, que se haja dignado de fazer-lhes. Imagina se Deus resolver apertar um botão e falar assim: não mais misericórdia, nunca mais justiça. Corta a fonte da informação. Nós vamos morrer de inanição. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Não somos responsáveis. Um adolescente me abordou ontem me perguntando assim: mas eu tenho que ficar lendo, falando de espiritismo o tempo todo? Assim, não, quem disse isso? Não, mas parece que... Não, calma.
Eu tenho que adquirir autonomia para me escolher, porque basta escolher o bem para desconectar do mal. Ou melhor, me perdoe. Ele disse assim: basta desconectar do mal para ter segurança. Aí eu disse: não é só isso. O diálogo com o evangelho não é desconectar do mal, é conectar com o bem. Não fica olhando para trás querendo arrancar a tomada à força do passado. Foca a luz, caminha para frente. No evangelho a gente aprende que temos que atar para desatar. O religioso, o tradicional, quer romper, quer cortar com tesoura. É como se eu quisesse destruir o meu homem velho. Mata o homem velho, porque o Paulo é o homem novo. Amigos, não é à toa que ele escolheu a latinidade Paulo para substituir o Saulo. O homem novo, ele está refletindo a luz do Cristo, gestando uma novidade, mas é a partir do velho. Você não tem como deletar os seus hábitos antigos, porque eles ocasionaram um monte de questões que nós estamos trabalhando com elas. Você não tem como rasgar as páginas que foram escritas em encarnações anteriores. Você foi livre, escreveu, desenhou, e agora você está lendo. A dica é: escreva novas páginas, semeando bem para o futuro, para que amanhã você possa fazer uma leitura agradável, o que a gente não tem em alguns momentos do dia a dia feito no nosso momento atual. Quando chega um problema, você está lendo o seu passado e vendo o futuro, porque quando resolve o problema, você escreve o futuro. Mas não é triste quando uma pessoa te telefona desesperada? Quantos corações estão desligando o botão da encarnação por opção? Suicídio? Ninguém fica imune da dor quando você tem a visão de um ente que amas que está vertendo lágrimas. É doloroso. Ninguém quer o sofrimento do outro, ainda mais aqueles que amamos. Tudo isso está dizendo que precisamos de semear de uma forma diferente. Escolher a semente que possa nos favorecer. Por isso, o Espírito Amigo conclui esse tratado. Ele fala sobre consciência, responsabilidade e o ato do dever, com o último parágrafo dizendo assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. Então temos 3 palavras-chave: cultivo, herança e ervas parasitárias. Estudemos, porque é o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Então foi você que quis preparar colheitas. Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não. Ele ia falar para nós agora: não, pessoal, vamos combinar, é simples assim. Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara de haver retomado os dons que lhe fizera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra.
O amigo espiritual está dizendo: somos os autores das misérias. Mas ele não está falando para você ser vítima e nem ficar, ai meu Deus. Ele não está falando nada disso, não. Ele está conversando com um companheiro, um coração que está aqui, com Kardec, reconhecendo e trabalhando o arrependimento. Mas não é um arrependimento estanque, é operoso. E outra coisa, pós o reconhecimento, o arrependimento, meta corajoso mãos à obra, saia de você mesmo. O campo te aguarda para nova semeadura. Aí, poeticamente, o Espírito diz assim: arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado. Por boa, semente boa, dentre as más. Ou seja, mergulhe dentro de você, veja todas as sementes que estão recolhidas, escolha a semente das virtudes, separe-as das outras que não são boas sementes, reergue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, estudiosos, amigos da casa de Kardec. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia. Qual o significado da palavra cisânia? Discórdia, separação, favorecida pelo egoísmo, que sugere violência, interesse pessoal de ordem negativo. Cisânia é trabalhar inveja, despeito, cupidez, maledicência, intriga. Cisânia, falta de harmonia, harmonizar-se com a dinâmica da evolução. Lembram que a humanidade busca a perfeição, implementando uma viagem, um périplo em torno com justiça, com amor e com ciência? Sem justiça, sem amor e sem a ciência e tecnologia, vamos nos desarmonizar. Não perder o foco, sair do centro. Aí vai gerar uma desavença da persona consigo mesmo. E a briga interior gera a briga exterior. Então quem está mal consigo estará mal contigo. Apenas para poeticamente a gente ajustar. E se não estarmos bem com o outro, rixa, disputa, discórdia. O materialismo dialético, o ceticismo, insiste em entrar em todos os departamentos da sociedade para promover a desarmonia. Os homens não enxergam isso. E por isso ficam implementando revoluções de ordem externa. Alerta espíritas brasileiros, há alguns dias de eleição. Atentem, porque o convite perene é para que o cristão queira vencer no mundo
E o cristão com Cristo luta por vencer o mundo interno. Então, vencer no mundo externo, por exemplo, eu poderia usar esse espaço para falar de política partidária, não poderia? Para falar da minha preferência com vocês, quem sabe para contagiá-los. Isto seria promover desarmonia. O convite é para que a gente se harmonize. Por isso, na filosofia, eu termino dizendo: mergulhar dentro é se capacitar. Conhecer para dominar e para transformar intimamente. E quanto mais dentro, com mais eficiência dentro de si mesmo, mais eficiência no mundo de fora. Quanto mais reconhecermos e trabalharmos pelas posses do Espírito, naturalmente as nossas falas e os nossos comportamentos estarão sugerindo o mesmo para o semelhante. Aí vem o idealista dizendo: mas o Espiritismo vai promover a reforma social, mudar as instituições. Menos. O Espiritismo não tem esse papel. O Espiritismo é mais um elemento que favorece. Mas o papel do Espiritismo é promover a mudança do indivíduo pelo Evangelho. Mudando o indivíduo, muda a família, muda a sociedade. Perceberam? Então, o Espiritismo não diz assim: vai lá e muda o mundo. Não. O Espiritismo diz assim: Deus, o Espírito, a matéria, a lei do progresso. O Espiritismo fala filosoficamente. Porque, inclusive, não é o Espiritismo que vai dizer que você que tem que mudar intimamente. Isso significa descoberta. Por isso é que Jesus falava por parábolas e dizia que a maioria não conseguia compreender. A dizer que a responsabilidade é de cada um, é intransferível e respeita a cadência do tempo, que é um Senhor silencioso, que pode ser traduzido como a divina manifestação da providência, da misericórdia do Pai. Gênese no lar. Sempre um convite para nos harmonizarmos na poesia do bem. Nada melhor do que trazer um professor tão querido, tão próximo, tão interessado na nossa evolução como espíritas, como cristãos brasileiros, que hasteamos a bandeira do Brasil e não a do interesse pessoal. A lição Semeadura 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas, tendo sido semeado, cresce. Emmanuel afirma: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. O bem é vida, o mal, estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, reencarnação em reencarnação, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada
morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Minha amiga, meu irmão, ouçamos a revelação desta manhã, com a alma e com o coração. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Agora a dica, respeitosa, fraterna, sintética, objetiva e eficiente. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão longe? Não, junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. A semeadura é livre. Podemos tudo. Paulo sugere, dialogando com todas as filosofias do bem, a questão é o que estamos semeando. Porque o que semearmos, naturalmente, crescerá. E se nós buscarmos, você que é um jardineiro do bem, que cuida das plantas, das flores, rosas, a sua preferência, um cacto, depois representa uma ascensão árdua, mas atinge as suas culminâncias. O cristão é como um cacto, que surge, que cresce, que se desenvolve, vencendo muitas adversidades. É necessário que compreendamos que, depois de semeado, a semente se esconde na terra. O seu crescimento não depende de nós mesmos. Sobre o ponto de vista da natureza, o crescimento depende de Deus, não é verdade? Da mesma forma, nós somos livres para semear. E vamos sentir que não somos ou não temos a força para impedir o crescimento do que foi semeado. Porque foi semeado. Nós teremos a responsabilidade, sim, de lidar com o crescimento, aprendendo com ele, para que a semeadura no amanhã se faça com essa semente luz que o Evangelho nos oferece, a semente do bem. Encerro dizendo, apoiado em Emmanuel, que a única chave que abre as portas do infinito é o bem. Abre mesmo. Só que não é uma porta comum, é uma porta sagrada. Então o bem, respeitando a frase, a autoria intelectual, o bem abre as portas sagradas do infinito
a alma ansiosa com a perfeição. Então contenha-te, sem expectativas, quanto às questões temporais, mas operando com o verbo esperançar, que é a esperança que opera na caridade. E a caridade sugere a vitória sobre nós mesmos. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que tenhamos um dia de bênçãos, de oportunidades, e que possamos, quando atingirmos as culminâncias deste ciclo, que está configurado em 2 números, 2 e 8, que dá 10, 10, o número da perfeição, sob o ponto de vista da matemática, tá? Não da evolução, porque a evolução, o número perfeito é o 7, e um dia a gente estuda com vocês. Mas que quando você chegar às 10 horas da noite, quem sabe, um momento de recolher, você possa se recordar da expressão que somente o bem abre porta sagrada. E que você faça uma avaliação se a tônica das suas escolhas no dia 28 de outubro fora sempre conectados com o bem. Se o percentual mais ou menos foi detectado, não se entristeça por não ter atingido o percentual máximo, porque é vaidade, é presunção. Mas as notas percentuais podem dar uma dica inspiradora para que a esperança se traduza em ações no amanhã. Espero nos reunirmos dizendo: bom dia, hoje é 29 de outubro e nós demos um passo certeiro na direção do bem. Mas, voltando ao hoje, que Jesus te inspire e que você semeie alegria, paz e essa bondade, essa generosidade que já irradia plena no seu coração. Por isso, Jesus poderia encerrar a nossa manhã, quem sabe na minha vaidade, presunção, dizendo: bem-aventurados sois, pois tendes olhos de ver e ouvidos de ouvir.